Campeonato Nacional de Júniores em Esgrima, competição realizada em Sangalhos, Anadia. Competição individual e também por equipas, como vamos acompanhar na reportagem. E já os melhores momentos deste fim de semana. Começamos com a competição individual florete feminino. Inês Alvito e Ana Viana na final. Na final temos, portanto, do lado direito a jovem Inês Alvito, uma atiradora de grande qualidade que está há muitos anos muito empenhada no seu desenvolvimento, tecnicamente tem vindo a evoluir, tem uma alma do tamanho do mundo e nesta altura estava já a ganhar por 14-5 à sua adversária, Ana Viana, uma atiradora do Sport Clube do Porto. Como vemos, a atiradora do Sport Clube do Porto está neste momento com uma desvantagem de 9 toques, perde por 14-5, tem de lutar para tentar recuperar esta desvantagem, mas com a sua experiência, Inês Alvito consegue, com esta parada-resposta, fechar o assalto e conquistar então o primeiro título nacional que estava em disputa neste fim de semana. Vantagem para Inês Alvito, da Academia de Esgrima, João Gomes. Correu bem, era uma prova que já estava a preparar desde o início da época, é o meu último ano de júniores. Por isso era o foco principal, agora desta época era esta competição. Muito disputada ali no início? Sim, no início foi um jogo mais confuso, mas depois lá consegui organizar melhor o jogo e tornou-se mais simples. Penso que correu bem, sim. Consegui obter um bom resultado. Cheguei à final e perdi, mas a minha adversária tem muita experiência, é uma boa jogadora, mas penso que fiz um bom trabalho e que consegui alcançar os meus objetivos. E já a final masculina de florete, frente a frente, Duarte Menezes e António Pedro. Podemos dizer que isto é verdadeiramente o grande derby do florete júnior nacional, uma vez que António Pedro e Duarte Menezes são dois atiradores de grande qualidade, ambos do Ginásio Clube Português, são atletas que se conhecem muitíssimo bem, mas curiosamente jogam de formas completamente diferentes. António Pedro, nos últimos encontros que tem tido com o seu opositor e colega, tem levado vantagem e isso mais uma vez aconteceu com este toque que houve parada-resposta e o próprio António Pedro acusa o toque, mostrando aqui um notável desportivismo que é pouco comum noutras modalidades. A decisão do árbitro inicialmente era que o ataque era de António Pedro, no entanto o jovem atirador ginasista reconheceu que teria havido uma parada-resposta do seu adversário e portanto encontrava-se com uma vantagem de 14-13 que culminou com uma pressão sobre o adversário levando-o até ao fim da pista para dar o 15º toque. Nós somos colegas de treino, estamos sempre a treinar juntos, portanto é normal, ali já nos conhecemos bem um ao outro, portanto o jogo pode cair para cada um. Neste caso caiu para mim, foi bom. E pronto, não. Tenho de agradecer muito a Deus porque ganhei, mas pronto. Houve ali uma sorte também, há sempre sorte, há sempre ali uma ponta que pode não acender, que acontece muitas vezes. Portanto, olha, e também ele ajuda-me sempre com a concentração e etc. Tenho de agradecer muito por causa disso. Mas foi dentro de nós foi um jogo limpo. O António fez o que tinha de fazer, acusou quando tinha de acusar, concordei com alguns toques que o árbitro deu, outros acho escandaloso, mas a decisão final é dele, pronto, e hoje perdi. Pode ser que ganhe no outro dia. Estamos a apresentar o Campeonato Nacional de Júniores em Esgrima. A modalidade tem 3 armas e vamos já para o sabre. A final individual feminina com Inês Silva e Ana Campos. Depois de um longo tempo de inatividade, o sabre regressou a Portugal e começam a ver-se cada vez mais atletas com cada vez mais qualidade. Neste caso temos frente a frente Inês Silva do Clube de Esportes de Combate do Fundão e Ana Campos, que também já representou o Clube de Esportes de Combate do Fundão, mas que está neste momento no Ginásio Clube Português. São duas jovens atletas já com bastante experiência internacional, vão frequentemente à Espanha e uma delas inclusivamente representa um clube espanhol, também além do próprio clube nacional, e já jogam, têm soluções técnicas que há muito poucos anos não se viam no sabre nacional. É muito agradável para toda a família da esgrima rever o sabre feminino a renascer,
porque durante muitos anos não havia, por isso simplesmente, provas de sabre feminino. Agora já tivemos, foram é verdade apenas 7 atletas, mas mostraram alguma qualidade, mostraram sobretudo muito empenho e protagonizaram um assalto de bom interesse. Neste caso, consegue agora a Ana Campos reduzir para os 14-7, vai ser o toque decisivo neste momento. Inês Silva faz o ataque, completa-o e conquista o título nacional de sabre feminino júnior. O meu medo era começar apenas na segunda parte e começar a perder pontos, mas tentei manter a calma, com a cabeça no jogo, que é para mesmo estar a perder pontos, estar pronta para continuar. É assim, do meu ponto de vista correu bastante mal, porque eu repeti erros, que é uma coisa que se deve... Se faz um erro 1, 2 vezes, a partir daí não se pode fazer mais esse erro. Trocar a tática, a técnica com que nós estamos a fazer o ataque ou a defesa, e eu repeti esses erros várias vezes, não consegui passar essa barreira mental que tive. E já a final masculina de sabre com Rodrigo Seixo e Gonçalo Monteiro. Aqui há alguma coisa que temos que salientar com grande agrado. É que o Rodrigo Seixo representa o Sporting Clube de Portugal. Um clube que esteve muitos anos afastado na esgrima, mas que é um dos clubes fundadores da Federação, tal aliás como acontece com o Sport Lisboa e Benfica, e vemos que um clube que está em atividade há cerca de 4 meses já começa a fazer um bom trabalho e a conseguir resultados de interesse. Neste caso, o Rodrigo não vai conseguir ser campeão nacional, estamos já a estragar o suspense, mas mostrou ter qualidade, ter técnica. Falta, obviamente, as rotinas do assalto, faltam mais provas, faltam mais contactos internacionais, mas acreditamos que dentro em pouco tempo teremos o sabre também ao nível das outras armas que ultimamente têm vindo a conseguir resultados até ao nível internacional de grande valor. Veja-se que neste caso o Gonçalo Monteiro atacou, parada a resposta de Rodrigo Seixo, e nesta altura a vantagem era efetivamente do atirador do Bessa Futebol Clube, uma das principais almas deste renascimento do sabre português. Agora o ataque do atleta sportinguista consegue reduzir, mas a diferença é elevada, muito embora seja verdade que nas armas convencionais, nomeadamente o sabre e o florete, em que não interessa quem toca primeiro, mas antes quem inicia a ação em primeiro, obrigando o adversário a fazer uma parada-resposta, estas diferenças não são necessariamente inultrapassáveis. Neste caso, Rodrigo Seixo lutou até ao fim. Aquilo que fez grandemente a diferença foi o facto de o sportinguista ter entrado mal no assalto, ter entrado com pouca confiança. É natural, estamos a falar de júniores, estamos a falar de atletas que são jovens e com pouca experiência e, portanto, isto ganha-se com a maturidade e, pouco a pouco, os atiradores vão se tornando mais competitivos. Mais um ataque de Rodrigo Seixo conseguido com êxito. Desta feita foi Gonçalo Monteiro a dar o 14º toque. Neste momento basta ao atirador do Bessa mais um toque para conquistar o tão desejado título nacional. Foi o que aconteceu, o ataque de Rodrigo Seixo, parada a resposta muito bem conseguida, simples, rápida e bem conseguida, e Gonçalo Monteiro conquistou o título nacional. Foi emocionante. Na primeira parte estava confiante, na segunda já não estava muito. Na segunda parte já estava a pensar que ia vencer, por isso descaí um bocado, perdi alguns pontos, mas correu bem. Qual foi o segredo? Foi mais mental, mais físico? O segredo foi ser mais agressivo no jogo, apenas ir e atacar, por isso por isso ganhei o jogo. Mas acho que comecei um bocado mal, comecei a perder de 0. Acho que comecei devagar, acho que devia ter começado com mais intensidade. Falta-me velocidade de início, falta-me cabeça. Depois comecei a recuperar, mas já não foi suficiente. O adversário já ia com o embalo, e acabei por perder. É o Campeonato Nacional de Júniores em esgrima. Já aqui vimos florete, sabre e agora falta a espada. Para já, a final feminina com Leonor Melo e também Madalena Alvim.
Este é um assalto muito curioso, porque tem a prova de que os cromossomas devem ter algum peso nesta modalidade. A Leonor Melo é filha de 2 grandes esgrimistas, grandes espadistas, que conquistaram várias vezes títulos, inclusive fizeram ambos parte das seleções nacionais. É também irmã de Xavier Melo, que conquistou o campeonato do Mediterrâneo de sub-15 com apenas 12 anos de idade, é notável. Do outro lado, Madalena Alvim é irmã de Maria Alvim, aquela que é certamente a melhor espadista portuguesa da atualidade, e uma das que estão seriamente em linha para conseguirem representar Portugal na prova de qualificação olímpica para os Jogos Paris 2024, que decorrerá entre 26 e 28 de abril no Luxemburgo. Quanto a Leonor Melo, foi de alguma forma uma entrada tardia na esgrima, neste momento já se entra na esgrima por volta dos 5, 6 anos. A Leonor entrou um pouco mais tarde, com toda a sua inteligência de jogo, com um físico perfeito para esta arma, com a tradição familiar também, apesar de alguma forma nas suas escolhas. Ela tem feito muito bons resultados, tanto a nível nacional como até a nível internacional. Está a fazer o seu percurso. Acreditamos que é uma espadista que poderá vir a dar nas vistas a curto prazo. Ela é uma júnior ainda, mas com este físico, efetivamente, poderá vir a ser uma grande atiradora. A Madalena é bastante mais jovem. Neste caso, não conseguiu pôr cobro às dificuldades que a Leonor lhe colocou, jogou o melhor que podia e sabia a cada momento, foi conseguindo recuperar mesmo nas alturas mais difíceis. Neste momento o resultado está em 13-9, recordamos que os assaltos acabam ao 15º toque ou no final do terceiro período de 3 minutos. Neste caso, uma parada-resposta de Leonor Melo, houve um desequilíbrio da sua adversária, caiu, mas a resposta ainda tinha direito a entrar e foi o que aconteceu, e basta a Leonor dar um toque ou um simultâneo, um toque em que as duas atletas tocam e é válido para ambas. Não foi o caso. Uma parada-resposta da canhota Madalena Alvim conseguiu reduzir para 14-10, mas como eu dizia há pouco, na espada é muito mais difícil recuperar e, neste caso, também tirando partido do seu grande comprimento, Leonor Melo conquistou o título nacional com uma vitória por 15-10. É sempre complicado jogar com uma colega de equipa, porque já nos conhecemos uma à outra e não nos podemos mostrar assim tão emotivos, porque acaba por ser um bocado desrespeituoso para o outro, portanto tem que ser sempre um bocado contido. Para além disso, como somos do mesmo clube, não temos a ajuda dos treinadores, que é sempre crucial, mas acho que consegui gerir bem o jogo, até ao 6 igual, 7 igual estava renhido, mas a partir daí depois consegui gerir para me manter sempre em vantagem e depois conseguir ganhar. Acho que correu muito bem, era uma adversária difícil, já conhecemos muito bem o jogo uma da outra, porque treinamos juntas, somos no mesmo clube, podia cair para qualquer um dos lados, desta vez caiu para o lado dela. E já a última final individual do programa competitivo, a espada masculina com António Rodrigues e Guilherme Garcia. Foi uma competição extremamente interessante. A espada masculina é tradicionalmente a arma em que há mais competidores em prova. Neste caso foram cerca de 2 dezenas de júniores que lutaram bravamente pela melhor classificação. Os 2 finalistas acabaram por ser o Guilherme Garcia com as meias azuis e pretas em representação do Clube Atlântico de Esgrima e o António Rodrigues em representação da Aparecor Associação Desportiva de Palmela. O assalto talvez não fosse aquele que era mais esperado para esta final, uma vez que nas pools aquele que tinha passado em primeiro foi Diogo Onofre, da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar. Era seriamente um candidato à vitória. No entanto, António Rodrigues, que se caracteriza por uma enorme agressividade no bom sentido, uma luta até ao derradeiro toque, conseguiu primeiro eliminar Diogo Onofre num assalto extremamente competitivo das meias finais, em que vence por 15-14, e depois vai apanhar um atirador teoricamente mais experiente, teoricamente com maior número de soluções competitivas. Esteve a perder por uma diferença muito razoável durante quase todo o assalto, mas nesta fase final tudo indicava que ainda seria possível
dar a volta e conseguiu chegar até 2 toques de desvantagem, estava a perder 12-10 nesta altura, mas as coisas não se passariam exatamente assim. Um toque simultâneo a confirmar aquilo que dissemos há pouco, na espada vale um toque para cada um, portanto o resultado ficou em 13-11, mas António Rodrigues estava ainda, não tinha dado o assalto por perdido e estava disposto a lutar para conseguir dar a volta ao texto. Guilherme Garcia também com uma orientação técnica excelente, mudou de jogo, procurou outras soluções e iria acabar por se sagrar campeão nacional com este toque de grande qualidade em que consegue sair da distância de António Rodrigues, que é mais alto, fazer o 15º toque e conquistar o último título nacional individual em disputa este fim de semana. Bem, foi muito difícil. Já nas meias finais tive grande dificuldade, estava 13-10 para o meu adversário e consegui fechar com um bom jogo, o qual eu já sabia, só que tive alguma dificuldade em pô-lo em prática e terminou 15-14. Este aqui, já conheço o Rodrigues há muito tempo, foi ele por acaso que me roubou o título de campeão nacional de cadetes, portanto agora é paga. Mas o que é que eu posso dizer? Este jogo já estou muito habituado, o Rodrigues é um grande jogador, eu já sabia o que tinha de fazer, é sempre difícil conseguir pôr em prática aquilo que nós sabemos fazer com este tipo de jogadores, mas acho que me saí bem e um 15-11 acho que foi um bom resultado. É sempre entre nós, andamos sempre aqui a disputar, sempre às turras, mas pronto, é sempre um adversário bom para perder, mas também é um adversário bom para ganhar, muitas capacidades, pronto, e é assim. Fim de semana de esgrima no Centro Desportivo de Sangalhos, Anadia. Segunda jornada da competição. Aqui os campeonatos por equipas. E começamos justamente com a espada masculina. Frente a frente na final, Casa do Povo de Mafra e Colégio Militar. É verdade, não houve muitas equipas a disputar estes campeonatos nacionais. É uma pena, mas isto também resulta de alguma forma do facto de as novas regras que impedem os atiradores de jogarem mais de 2 escalões acima, a menos que tenham um certificado sobre classificação, faz com que haja menos atletas em todos os escalões. Enquanto, por exemplo, na Federação Internacional nós assistimos a atletas de 13 anos jogarem taças do mundo de séniores, aqui um atleta de 13 anos só pode jogar até aos júniores, sendo iniciado pode jogar até aos júniores, com o certificado sobre classificação. Isto complica um pouco a nossa vida, complica um pouco o número de atletas presentes em prova, mas com muitas ou com poucas equipas, a verdade é que os assaltos decorrem, os encontros decorrem com uma grande intensidade e por uma busca permanente da vitória. Nesta final de espada masculina, vamos assistir a algo que é completamente inédito, que nós nunca tínhamos visto acontecer numa prova de esgrima. Inclusivamente um dos árbitros convidados para estar presentes, o espanhol Javier Lorenzo, já tem no seu currículo finais olímpicas, muitas finais de campeonatos do mundo e da Europa. Ficou tão na dúvida sobre o que estava a passar-se que veio dizer-nos que de facto nunca tinha visto tal coisa. O que se passa é que os atiradores estão a jogar, quando durante mais de 1 minuto sem toque é atribuído um cartão amarelo de passividade. É diferente do cartão amarelo por indisciplina, por jogo violento ou qualquer outra razão. O cartão amarelo de passividade é atribuído às duas equipas. Depois, se a situação se repetir, é atribuído um cartão preto de passividade. Quando uma tal coisa acontece, e é efetivamente uma raridade, muito, muito raro acontecer uma coisa destas, é atribuído o cartão preto a ambas as equipas e é dada como vencedora a equipa que tiver o pior resultado à entrada para a competição. Foi o que aconteceu e por isso o Colégio Militar acabou por conquistar o título nacional por equipas. Foi um jogo muito bem conseguido por parte da nossa equipa, conseguimos uma distância pontual e depois jogámos um bocadinho através da estratégia do jogo, neste caso da passividade. Como estávamos a ganhar, não nos interessava ir buscar toques e, portanto, mantivemos assim a distância e acabámos por conseguir vencer com a regra da passividade. Uma equipa que vem dos cadetes, tinha conquistado os 2 últimos nacionais em cadetes e agora chega aqui júniores e vence. Exatamente. Pronto, é muito orgulho aqui dos treinadores de ver estes atletas a crescerem e chegarem aqui aos júniores e vencermos este título quando já tínhamos sido campeões nacionais nos últimos 2 anos em cadetes e que esperemos também revalidar esse título este ano.
E já a competição de equipas em espada feminina com o Colégio de São Tomás e a Casa do Povo de Mafra. Mais uma competição que contou apenas com 3 equipas. Além da Casa do Povo de Mafra, do Colégio de São Tomás, houve ainda o Bairro dos Anjos de Leiria, clube que está a fazer um excelente trabalho de divulgação da modalidade. E então tivemos na final, à esquerda, o Colégio de São Tomás, com Joana Barroso, também uma das nossas melhores espadistas, e do outro lado a Casa do Povo de Mafra, que nos últimos anos tem gerado muitas atletas de grande nível, tem trabalhado desde os mais jovens, vem evoluindo, e o trabalho do treinador Luís Custódio é essencialmente de grande mérito pela forma como lançou a modalidade numa zona onde a esgrima já não estava desde o fim do antigo Centro Militar de Educação Física, Equitação e Desportos. Era lógico que, contando com Leonor Melo, com Joana Barroso, com Madalena Alvim na sua equipa, o Colégio de São Tomás era claramente favorito face à jovem equipa da Casa do Povo de Mafra. Isso foi-se avolumando no resultado, foi-se confirmando. As atletas de Lisboa provaram que realmente justificavam o favoritismo com que entraram para esta final. Joana Barroso, por seu lado, também estava certamente ansiosa por esquecer uma prestação um pouco abaixo do que se esperava, alcançada na prova individual, onde foi eliminada logo nos oitavos de final, e portanto empenhou-se a fundo e conquistou aqui o título coletivo de espada feminina para o Colégio de São Tomás e para o treinador Bruno Carvalho. Esta final não foi assim tão renhida quanto poderia ter sido. Ao início estava equilibrado, mas rapidamente ganhámos vantagem e quando conseguimos manter a vantagem, até porque já nos conhecíamos umas às outras, porque somos meio que sempre as mesmas, mas pronto, acho que foi um bom jogo. E alcançou um objetivo, que era revalidar o título. É verdade, o ano passado também fomos em equipas e este ano conseguimos validar. E nos séniores, há aí vontade? Claro que sim, o ano passado ficámos em segundo por um toque, pelo que este ano vamos tentar ganhar o título. E já a última final da competição, florete masculino equipas, com Ginásio Clube Português e Sport Clube do Porto na final. Certamente aquelas que são as duas melhores equipas nacionais deste momento, numa competição que contou com um já muito razoável número de equipas participantes, no total foram 7. O Ginásio Clube Português estava claramente em vantagem, lá está. Os 2 primeiros da prova individual, António Pedro e Duarte Menezes, faziam parte de uma equipa que era muito sólida, muito equilibrada, e apesar de todo o tradicional espírito lutador dos portuenses, não foi suficiente para ultrapassar essa vantagem qualitativa e que permitiu, com este toque de Duarte Menezes, chegar ao título nacional coletivo. Tivemos aqui jogos, ao início começámos muito bem, mantivemos a distância, uma boa pontuação, mas depois houve aqui um jogo que encaixou mal no nosso adversário, onde ele teve muito bem, o adversário teve bem, recuperou bem os toques, o nosso atleta não teve a capacidade de reagir de acordo como devia ter reagido, causou-nos aqui alguma surpresa no resultado, mas também conseguimos ter a calma nos jogos finais para poder controlar o jogo e conseguir mais uma vitória para o Ginásio Clube Português. E já um balanço final com Klaus Neves, o presidente da Federação Portuguesa de Esgrima. Foi um campeonato bastante bem disputado, sobretudo ontem, na prova individual, com bastante afluência e acho que o que vimos ontem poderá ser promissor relativamente ao futuro. E assim foi a reportagem no Campeonato Nacional de Júniores em Esgrima. Competição em Sangalhos, Anadia.